Bom, olá pessoal, eu sou o professor Cobal, sou professor de empreendedorismo do Colégio Álamo e essa apresentação é a respeito da missão do segundo bimestre, atividade 3, que está relacionada com o projeto Card Game. Essa missão é parte do Game de Avaliação de Empreendedorismo, que é composto de 4 missões, uma para cada bimestre do ano letivo. O nome do game é Vamos para Cima, Urra! Sempre com o intuito de deixar todo mundo aí com a vibe bem animada para realizar aí grandes sonhos, grandes objetivos. Muito bem, daí eu estou gravando esse vídeo depois que eu dei a primeira aula da semana, onde eu apresentei para a turma do 8º ano quais são as peças e qual é o procedimento aí para estar realizando essa atividade da missão do segundo bimestre. Hoje é terça, na quarta-feira a gente vai estar apresentando isso para o 7º e para o 6º ano também. Só que eu já estou gravando esse vídeo porque, assim, além de vocês terem a aula explicativa de como deve ser feito aí as peças, desenvolver as peças para participar da primeira fase do concurso, a identidade visual do card game, você tem esse vídeo para poder acompanhar depois e tirar dúvidas a qualquer momento. Tá? Bom, então vamos lá. O projeto Card Game, ele é um projeto de iniciativa da professora Letícia Pozuta, professora de ciências, que desenvolveu todos os detalhes do projeto, inclusive ela que é responsável pelo blog Card Game aqui no site do colégio, e do Colégio Álamo, e ela atualiza ali o making off do desenvolvimento aí de todo o processo, que vai desde a criação e a análise das regras do jogo, passando pelo desenvolvimento do conteúdo das cartas, até mesmo pontuação de carta, pontuação de energia, custo de mana, custo para usar a carta de unidade, enfim, todos os conceitos necessários. São todo tipo de dúvida que vocês tiverem em relação a regras de como jogar o card game do Colégio Álamo, com a professora Letícia. Eu sou professor de empreendedorismo, então eu abracei o projeto porque eu achei fantástica a ideia, principalmente pelo fato de, no início do ano, numa das atividades que foram realizadas, a gente ter identificado que a grande maioria dos alunos gostava muito de videogame. E esse processo de gamificação das coisas dessas novas gerações, as gerações que estão vindo por aí, é muito forte. Então, isso muda culturalmente até relações de trabalho. E por conta disso, eu achei fantástica a ideia e decidi abraçar aí a execução de uma parte que é a parte de desenvolver a parte visual do jogo, envolvendo desde a produção gráfica das cartas, de embalagem, até mesmo desenvolver detalhes para criar aí um plano de patrocínio, para a gente ter patrocinadores, porque esse jogo vai ser apresentado na Mostra Cultural de 2014 do Colégio Álamo. A nossa ideia é ter um campeonato onde os alunos vão jogar esse jogo, e a gente quer fazer uma pré-venda dos jogos. A gente está estudando custos, vai estudar custos de produção, vai buscar patrocinadores para o evento, vai buscar todo tipo de possibilidade para transformar isso num produto de verdade. E o posicionamento dele não é apenas de um jogo, é de um material didático, porque o conteúdo das cartas vai ser elaborado com o programa que cada matéria que está envolvida no projeto precisa apresentar no ano letivo. E da minha parte é transformar isso num produto, vender, uma parte do faturamento com os patrocínios e com a venda é para
pagar os custos de toda essa produção, a outra parte a gente, pelo menos eu penso, ainda não está definido, eu preciso definir com os alunos, com a direção, eu penso em que o ganhador desse campeonato, ele ganha uma premiação em dinheiro, e que uma parte desse dinheiro também seja dividida entre todos os alunos que foram envolvidos no projeto, ou seja, os alunos da sexta, sétima e oitava séries. E tem uma parte, que é a parte de desenvolvimento do visual, que é a primeira etapa. Essa primeira etapa é para determinar qual é a identidade visual do jogo melhor, ou seja, melhor todos os aspectos. Né? Tem uma série de critérios, que eu também vou estar publicando no blog Conexões Nervosas, para explicar o que a gente vai avaliar para definir os melhores da classe, e na fase 2 a gente vai definir a melhor identidade visual que vai ser produzida, vai dar forma para o jogo. Né? Não significa que os grupos que não forem escolhidos não vão ter trabalho depois, pelo contrário, né? Todo mundo vai ter aí um grupo de atividades para desenvolver, inclusive para vender, né? Para gerar recursos financeiros para botar isso em prática. Então a ideia é começar do zero, buscando patrocinadores e vendendo o produto sob encomenda para ser entregue na mostra cultural. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, nessa tela, um detalhe da ficha de missão. Ficha de missão que eu chamo, pelo menos é assim que eu chamo as provas, né, de empreendedorismo. Na verdade, empreendedorismo não tem prova, empreendedorismo é um jogo. Né? Vocês viram no começo, é um jogo de avaliação de potencial empreendedor. Porque todo mundo tem esse potencial. Então, como eu expliquei em outro vídeo e post onde eu falo somente do processo de avaliação, os pontos positivos, os pontos negativos, como o processo de avaliação durante todos esses até mesmo séculos, né, vieram formatando aí a capacidade do ser humano realizar, a gente aproveita o fato de empreendedorismo ser uma matéria que é extracurricular, né, não é uma matéria, é um projeto, na verdade, onde a gente consegue extrapolar, ter ideias para fazer o que a gente acha que é mais legal. Então não tem prova, é um jogo onde todas as aulas contam como etapas desse jogo. Então toda aula, se quiser pensar assim, toda aula tem prova. Né? Toda aula tem uma atividade, e essa atividade ela é como as fases do jogo. Você tem a missão naquela fase do jogo que você tem que realizar. Então quando você começa um jogo, quando você começa a missão, você começa a missão com uma quantidade de vida. Você começa o jogo com quantidade de vida. Assim como um videogame, você começa com vida. Então, na missão, no jogo, você começa com vida. E você tem uma meta. A do primeiro bimestre, por exemplo, era manter 10 vidas, 10 urras, ou superar 10 urras. O que é urra? Urra é uma soma entre vidas e bônus. Então, coraçãozinho é vida, coraçãozinho representa vida, estrela representa bônus. Por exemplo, essa atividade inteira, que é o concurso de identidade visual card game, ela vale até 2 vidas e 10 bônus. Depois tem uma tabelinha de conversão. Cada uma vida equivale a um urra. Cada 10 bônus equivalem a uma vida, que equivale a um urra. E cada urra equivale a 0,7 na nota. Então todo mundo começa com 7 pontos de nota, ou com 10 urras. Se não participa das atividades, perde vida. Perde vida, perde bônus, vai diminuindo a quantidade de urras. Se terminar com menos de 10 urras o bimestre, está de recuperação, precisa refazer as atividades. O objetivo aqui não é avaliar conceitualmente, e sim avaliar principalmente a atitude, o comportamento, a forma que encara os desafios a serem resolvidos. E nesse caso o desafio é desenvolver a identidade visual do card game. Então, muito bem.
Estão vendo aqui, é missão 2B, segundo bimestre, 8 EF2, do oitavo ano da F2, 2014. Atividade 3 nessa missão. Já tiveram duas atividades nessa atividade 3. As atividades anteriores estavam relacionadas com redação, onde eles iam escrever como seria a vida deles com 22 anos, etc. Essa aqui é sobre o card game. O que acontece? Tem uma série de peças que precisam ser desenvolvidas, que são parte dessa identidade visual. E eu listei essas peças aqui da fase 1. Vocês estão vendo que depois tem algumas datas aqui na frente, até chegar ao resultado da fase 1. O que é o resultado da fase 1? Aqui, nessa primeira fase, os professores envolvidos no projeto Card Game mais a direção vão avaliar, com base nesses critérios que eu estou montando, quem é o melhor de cada classe. Então a gente vai ter aí 3 finalistas. Aqui a gente tem 3 classes. 6º, 7º e 8º. Então, são critérios que deixam todas as capacidades de realização dos alunos em equivalência. Né? Pode pensar assim, pô, mas o cara da 8ª série pode ser melhor nisso do que o cara da 6ª. Então a gente está montando de um jeito que é mais abrangente. E daí o que eles vão ter que criar? Eles vão ter que pensar num nome, numa marca, numa logomarca, eles vão para o jogo. Então, card game é o projeto. Esse card game tem um nome, eles têm que pensar nesse nome, e tem que fazer o logotipo disso. Tem o verso das cartas, todas as cartas do jogo elas têm um formato padrão, frente e verso. Esse formato de verso é igual para todas as cartas. Provavelmente vai ter o logotipo dele no verso. A gente vai ver isso daqui a pouco mais para frente, onde eu detalho esse padrão. Depois tem cartas de unidade, cartas de terreno, cartas de efeito, e tem 4 cartas de herói, tem o tabuleiro e tem a embalagem. Eu coloquei aqui as datas que eles têm que me apresentar as versões para que eu solicite correções. Então, no dia 5 de maio, é o dia que eles têm que me apresentar nome e logomarca, o verso das cartas, carta de unidade, terreno e efeito. E embalagem. Aí eu vou pedir, vou orientar, vou fazer orientações sobre como eles podem melhorar esse projeto. Aí no dia 12, se eles fizerem essas orientações, essas correções, eles vão trazer de volta. Eles podem trazer antes também, mas nesse é o dia oficial aqui para eu avaliar. É o dia que a gente tem aula, né? E no dia 12 eles têm que trazer, além das correções, as cartas dos 4 tipos de heróis. Se não me engano, historiador, geógrafo, cientista, enfim. Tem lá nas regras que a professora Letícia está apresentando. E no dia 12 também, tabuleiro. Eles têm que me apresentar. Tabuleiro é onde eles apresentam, vão jogar as cartas para fazer as batalhas, né, do card game. Daí no dia 12 eu vou solicitar correções nos materiais que eles já me trouxeram com a primeira correção e nos outros materiais. Eu sempre estou disponível por e-mail para que todos me apresentem e tirem suas dúvidas. Tá? Então não precisa ser só nessas datas, até a data da entrega. E no dia 19 eles vão ter que me entregar o material conforme as requisições, as limitações que eu vou orientar nessas semanas de avaliação. A gente vai ter uma semana, os professores vão ter uma semana para avaliar e decidir e escolher quais são os melhores de cada classe. Aí vamos entrar nos detalhes. Então eu tenho aqui o projeto Card Game, tem o nome do jogo e a logomarca do jogo. Pode ser que o nome do jogo ainda seja um pouco difícil de escolher, porque talvez os professores que estão desenvolvendo o conteúdo das cartas ainda não tenham definido o tema. Ele precisa ter um tema principal. Já existem algumas sugestões de tema que eu sei, mas caso não esteja definido o tema, fica aqui como sugestão para os alunos
sugerirem o nome do jogo, inclusive o tema que eles consideram mais legal, né, junto das cartas que já estão sendo desenvolvidas. Assim, isso ajuda no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque não dá para seguir em frente sem o nome do jogo. Se eu não tiver o nome do jogo, eu atrapalho todo o restante. É com o nome do jogo, que é baseado no tema, né, do contexto onde estão sendo desenvolvidas as cartas, que a gente prepara a identidade visual, as percepções visuais, as cores, texturas, a fonte escolhida e o design do logo, da marca. Né? Então, por exemplo, a logomarca do colégio. Colégio Álamo Valinhos. Né? Eles escolheram esse símbolo, essa árvore, ela tem um significado específico de acordo com os valores do colégio, com a missão do colégio, e eles aplicaram aqui esse design. Então, o nome do jogo ele tem que estar junto do design da marca. Né? Então, vocês alunos do sexto, sétimo e oitavo ano, vocês precisam pensar nessa marca dessa forma. Na aula do oitavo ano, eu projetei na lousa digital e acabei fazendo alguns desenhos. Eu vou mostrar para frente como que é o padrão. Bom, enfim, a logomarca tem que ter o nome do jogo. Se ainda não tem o nome do jogo, vocês podem sugerir. Se não tem o contexto, o tema relacionado, vocês podem sugerir. Sugiram. Tá? Então é Brasil dos 500 anos, Brasil contemporâneo, Brasil da ditadura, etc. Tá? Precisa selecionar. O fato é que o tema é Brasil. Só precisa determinar a época. Para ficar certinho as cartas, né? Os jogos. Isso aí é uma coisa que a professora Letícia bate bastante na tecla. Bom, daí, aqui é o detalhamento das cartas. Então, como eu disse, eu projetei isso na lousa e fui desenhando exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Mas o que é importante vocês observarem? Vocês vão ter que entregar as cartas num formato maior do que elas realmente vão ficar. Entregar elas com o dobro do tamanho. Por quê? Porque se a gente for fazer a carta com 5,5 centímetros de largura por 8,5 centímetros de altura, essa parte onde vai ficar a arte da carta, às vezes pode ter detalhes que vão ficar pequenos demais para a gente desenhar. E a resolução na hora do processo de impressão gráfica, que vai ser um processo de gráfica digital, a gente vai imprimir sob demanda, às vezes pode ter pouca resolução. Então a gente vai fazer com o dobro do tamanho. A carta vai ter 11 centímetros de largura por 17 centímetros de altura. Então vocês vão seguir essa sugestão de posicionamento. Então, para o verso, todas as cartas têm que ter o mesmo verso, porque o adversário não pode saber qual é a carta que você está usando. E você vai ter uma área aqui onde você vai aplicar esse logotipo, o logotipo que você criou. Tá? Vai ficar aqui, você vai desenhar ele nessa região. De novo, ele não precisa ser quadrado. Ele pode ser redondo, ele pode até extrapolar, ele pode vir... deixa eu pegar uma caneta aqui, peraí. Você vai colocar o nome do jogo, né? Eu estou rabiscando aqui só para ilustrar. Vai ter... O nome é o logo. Faz de conta que o logo é desse jeito. Tá ficando meio tosco assim, porque eu estou fazendo com o mouse e tal. Até aqui o nome. Pensou no nome. E tem o design do logo. Todo o design aí do card game. Coisas que vocês estão fazendo, enfim, textura. Estou fazendo um exemplo rápido aqui só para ilustrar. Nome, card game. Pá. Aí o verso pode ter uns detalhezinhos aqui, né? Tipo, você está livre para criar dentro desse formato. Então, você pensa que você quer criar uma textura aqui para trás, não tem problema.
Você faz uma textura ou uma espécie aqui de moldura para carta, enfim. Faz aí a textura da carta. Aí aqui, a carta de unidade. O que é importante ter? Você precisa criar um símbolo para custo de energia humana, né? Custo de energia aqui no caso. Vou fazer aqui uma pedrinha, um cristal. Aqui no meio ele vai ter um custo. Aí aqui o B é o poder de ataque. Então você pode fazer, por exemplo, uma faquinha. Não precisa ser sempre faquinha, tá? Vocês vão criar, vocês vão ter ideias aí para fazer. Pode ser um soco, pode ser uma mira, pode ser várias coisas. Né? Então tem um custo, tem que ter um número aqui, um valor. Custa 2. E aqui é de vida. Eu vou botar o coraçãozinho só para seguir o jogo. Tem um custo, tem um também. Aí tem a arte da carta, né? Então vocês vão estar fazendo essa arte na aula de educação artística, né? Na aula de artes. Mais ou menos ela vai ser sempre horizontal. Você vai fazer o design da carta aqui. Vamos supor que ele é uma onça. Né? No Brasil tem onça. Aqui tem a onça, a cara da onça, o focinho da onça. Tem a onça. O dente da onça, a boca da onça. Né? Onça pintada, as bolinhas da onça. Bom, só estou ilustrando, tá? É aqui o nome. Nome da onça. A carta, né? A onça. Eles capricham no design, tá? Onça pintada. E aqui embaixo é uma parte onde a gente vai ter a descrição, esse texto. Então vai ser um texto curto, porque não pode ser muito comprido, porque eu vou ter aqui, se a carta tem 8,5 cm de largura, aqui vai ser 4 centímetros. É mais ou menos 1,5 cm a 2 de altura, por uns 4,5 cm de largura, esse quadradinho, onde você vai escrever o texto. Aqui você descreve como é que funciona a carta, os custos dela, enfim. O que vocês estão construindo nas aulas aí, ciência, história, geografia, etc. A mesma coisa para terreno, a mesma coisa para efeito, só que nesse caso ele só tem custo de energia. Esse símbolo ele é igual, a gente mantém um padrão aqui e aqui. Né? Aí, o resto vocês podem mudar. É só a região onde a gente vai colocar as coisas, tá? A região onde a gente vai pôr. É isso que importa. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à carta, à criação das cartas, vocês podem estar me fazendo perguntas pelo canal de comentários desse post. Tá? Pergunta aqui pelo comentário que eu vou responder. Por que, que eu insisto no comentário? Porque vai virar um FAQ. FAQ é Frequent Questions and Answers. Né? Frequent Answers and Questions. Onde as perguntas, as dúvidas mais comuns de alguns, a gente responde e nisso já está respondendo a dúvida de outros. Tá? Então, é por isso que é importante fazer comentários por esse canal aqui do site. E quem faz comentário ganha bônus no jogo. Né?
Então vamos para cima, urra, ganha bônus. Bom, continuando, agora eu vou falar, deixa eu apagar aqui o desenho, né? Continuando, eu vou falar da embalagem. Então a gente viu lá nome, logo, cartas, uma parte delas, e embalagem. Agora a gente vai ver. O que acontece com a embalagem? A embalagem, geralmente, quando você pegar uma embalagem que vem um produto em casa, se você for tirando, abrindo ela, tirando todas aquelas colas que deixam ela montada e abrir, rasgar uma lateral dela e ver ela toda esticadinha, você vai ver que ela tem muitos detalhes. Muitos detalhes. Bom, esse nível de detalhamento, que a gente chama até de faca da embalagem, montar a faca da embalagem, aplicar as dobras, etc., a gente vai ver na fase final de produção. O que a gente vai ver agora é só o visual que aparece para a gente nos lados da embalagem. E eu já estudei uma embalagem que a gente considera mais adequada em termos de custo e formato sob demanda, para ter um melhor aproveitamento de papel. Tá? O que acontece? Essas medidas aqui, vocês vão ter que reproduzir elas exatamente como estão aqui, porém numa folha A3. Quem quiser fazer à mão, pode fazer à mão. Quem quiser fazer no computador, pode fazer no computador. Pode usar o software que quiser, que tiver a maior afinidade, não tem problema. Tá? O importante é que esse material, se você fizer em um software, que você exporte ele para PDF ou exporte ele como JPEG. Quem quiser fazer com o computador, depois tem que conversar comigo. Tá? O que vocês vão criar são as imagens, é o desenho que vai aparecer nessas partes da caixa. Se você vê que ela é aberta, tem uma parte até que fica de ponta cabeça. Se você desenhar assim a frente, como você desenharia, certinha, você vê que depois a lateral traseira e o verso, você tem que desenhar de ponta cabeça em relação à tampa. Então isso é importante, porque é a forma como vai ficar depois que montado, tá vendo? A tampa, dobra, dobra, dobra. Se eu fizer de ponta cabeça, ela fica certinha. Se eu não fizer de ponta cabeça, ela vai ficar de uma forma um pouco confusa. E o que acontece? Eu sugiro que a embalagem que a gente está utilizando como padrão é a embalagem do teclado da Apple, aquele teclado sem fio da Apple. É essa embalagem que é o padrão que a gente tomou como base. Dá para colocar ali as 80 cartas, dá para colocar o tabuleiro e a embalagem fica bonitinha. Né? Fica bem legal. Dá um bom aproveitamento de papel, enfim. O que eu sugiro que vocês façam é que vão em lojas de brinquedo e procurem por jogos, não só card games, mas qualquer tipo de jogo. Jogos da Estrela, qualquer tipo de jogo. E vejam o que eles colocam de informações na tampa, nas laterais e no verso. Eles colocam o logo e o nome, eles colocam uma imagem do produto, do jogo, se tem uma foto do pessoal jogando ou não, se é só desenho, se não é, se tem logotipo na lateral, qual é o tipo de informação que tem na lateral, se eles indicam um site para entrar, se tem um QR Code para a pessoa ler com o celular e já entrar num aplicativo ou num hot site, ou fazer um cadastro para receber e-mail com avisos e promoções sobre o jogo, enfim. Eles vão pensar em tudo que tem na parte de fora da caixa. Não precisa se preocupar em como ela é por dentro. Você tem que se preocupar em como ela é por fora, nesse momento. Depois a gente vai se preocupar como é que ela é por dentro. Tá? Então é importante, vocês têm que pegar essas dimensões aqui, ó, 31 centímetros por 13,5 por 2,7 de espessura, para aplicar isso diretamente numa folha A3, aquela folha maior. Tá? Depois, nas aulas de avaliação, eu vou detalhar exatamente como vocês vão ter que me apresentar. Bom, e nessa primeira etapa, é isso. Tá?
quais são os próximos passos? Então, tem as avaliações do que vocês vão estar desenvolvendo. A gente vai criar também as cartas de herói e o tabuleiro. Tem a seleção da melhor identidade visual, e isso vai acontecer em 26 de maio. Depois disso, começa a segunda fase, onde a gente vai pedir algumas correções para esses melhores realizarem os seus projetos, as suas identidades visuais, para que a gente inicie a seleção da melhor. E começa a parte de orçamento de produção, custo de produção para produzir sob demanda, qual que é a quantidade que a gente precisa vender, qual é o valor que vai ser praticado. Né? É um valor que tem que ter margem de lucro, sim, porque é com o lucro que vai ser formada a premiação dos alunos que participar, que ganharem o campeonato que a gente vai fazer, e vai ser dividido entre todos que desenvolveram aí o projeto. O importante é começar a ideia do zero, né, com o menor investimento possível, e com base na argumentação de venda, na criação do produto diferenciado, na aplicação do valor que ele representa como material didático, né, que vai se gerar aí essa lucratividade. Que faz parte aí do processo das aulas de empreendedorismo e educação financeira. Não só como gastar, mas também como fazer dinheiro. Né? Inclusive, eu gosto muito do termo fazer dinheiro, não ganhar dinheiro. Make money. Depois eu posso até escrever um texto, um artigo, fazer uma apresentação sobre isso. Bom, aí vem o plano de patrocínio, a gente vai buscar patrocínio de gráfica, patrocínio de pais de alunos que estejam a fim de patrocinar, a gente vai ter um hot site dentro do site do Colégio Álamo, que hoje tem quase 4.000 acessos por mês, a gente tem mais de 1.500 nomes na lista de e-mails do Colégio Álamo, e esses patrocinadores vão ter sua marca divulgada no site, vão ter sua marca divulgada para o nosso mailing, né, com o objetivo de gerar conhecimento de suas marcas e seus negócios. A gente vai buscar patrocinadores, inclusive, no comércio, patrocinadores, lojas de material escolar, lojas de uniforme, empresas de uniforme escolar, empresas de, enfim, toda a gama aí que a gente possa, transporte escolar, enfim, que possa ganhar visibilidade contextualizada, ajudando aí o projeto. E daí tem o processo de vendas. Então, eu gostaria muito de conseguir ter a empresa júnior, a parte fiscal da empresa aberta, para que as vendas pudessem acontecer da melhor forma possível. Caso isso não esteja ativo, a gente vai elaborar em conjunto assim, eu, professor, a direção da escola, possivelmente pelo menos um pai de aluno de cada turma, e o aluno de cada turma precisam estar envolvidos aí nesse processo, nessa gestão aí financeira, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, principalmente com o detalhamento dos gastos, dos materiais, enfim, tem que ter uma prestação de contas bem detalhada, porque assim a gente vai criando valores nos alunos a respeito dessa transparência do processo. Tá? Bom, enfim, nessa primeira etapa é isso. Quem tem dúvida, manda e-mail para mim, prof.cobal@alamoeducacional.com.br, ou principalmente deixa o comentário aqui no post. Tá? Até a próxima, pessoal. Vamos para cima! Urra!